homem descobre que sua esposa, com quem tem 2 filhos, está tendo um caso com seu chefe, além de flertar com outros homens. Desorientado e sobrecarregado, ele enfrenta o dilema entre perdoar ou seguir em frente, enquanto lida sozinho com os filhos e suas próprias emoções. Enquanto isso, em outro relato, um homem descobre que sua esposa, com quem tem um filho, está tendo um caso com um conhecido. Chocado com as provas encontradas, ele luta para lidar com a traição, questionando o futuro de sua família e buscando respostas sobre como seguir em frente ou salvar seu casamento. Peguei minha esposa tendo um caso com o chefe dela. Descobri recentemente que minha esposa de 5 anos e parceira de 8 anos está tendo um caso com seu chefe. Temos 2 filhos juntos e estou completamente perdido sobre o que fazer. Ela é militar, então temos todos os nossos planos de saúde por meio dela. Estou com medo de perder todos os nossos benefícios, mas não consigo perdoar o que encontrei no telefone dela quando examinei. A pessoa com quem ela foi pega não é o único cara com quem ela estava conversando e flertando. Havia 3 a 4 outros homens no telefone dela com quem encontrei flertando. Sei que ela apaga suas mensagens, então há mais do que consegui encontrar. Quando a confrontei, ela disse que ia de Vasco e agora está em uma clínica psiquiátrica por 2 semanas e estou sozinho com as crianças tentando lidar com tudo sozinho. Atualmente, sou um estudante em tempo integral e tenho lutado para entregar minhas tarefas no prazo e cuidar de todo o resto. Ela continua dizendo que sente muito e não quer viver sem mim, mas eu sei que ela ainda está mentindo para mim sobre coisas que ela não sabe que eu tenho provas. Estou apenas entrando em uma espiral e não tive a chance de processar tudo desde que a confrontei na semana passada, já que estou cuidando das crianças. Não sei o que fazer. Uma voz na minha cabeça continua me dizendo que eu nunca deveria tê-la confrontado. Outra continua me dizendo que eu deveria apenas tentar seguir em frente. E outra está me dizendo que eu nunca poderei perdoar alguém que me machucou assim. Não sei o que fazer e só preciso de apoio ou conselho. Quero ser forte o suficiente para ir embora, mas estou com tanto medo. Edit. Gente, eu só queria dizer que esse é o melhor subreddit que eu já encontrei. Eu encontrei esse lugar há alguns dias de uma pessoa postando em outro sub sua história para ganhar karma suficiente para postar aqui. Eu estava pirando uma hora atrás quando fiz o post. Vocês estão me ajudando a me sentir muito mais forte. Eu realmente precisava de todo esse apoio e agradeço tudo que todos disseram. Obrigado. Atualização. Só queria atualizar a todos, já que esta comunidade tem sido extremamente solidária e algumas pessoas me procuraram. Antes de minha esposa se internar no hospital psiquiátrico, conversamos sobre fazer as coisas amigavelmente e até mesmo fazer terapia para tentar salvar nosso casamento. Ela teve alta esta semana na quarta-feira, mas ficou em silêncio na semana anterior. Nenhuma ligação para saber das crianças, nenhuma ligação para saber de mim ou qualquer outra coisa. Quando ela finalmente ligou, foi uma breve ligação de 2 minutos em que ela perguntou se havia recebido algo pelo correio e, quando eu disse não, ela desligou. Isso para mim foi o que finalmente me fez ultrapassar os limites. Eu só ficava pensando, estou aqui tentando cuidar de todas as nossas contas, observar onde estou gastando dinheiro, cortar coisas não essenciais, levar as crianças para suas atividades extracurriculares e descobrir como vou sobreviver porque eu era o estudante em tempo integral e pai que fica em casa. Enquanto isso, ela está apenas fazendo o que quer que seja. Seu chefe está na rua, apenas aconchegado na cama, sem se preocupar com o que eles fizeram com a vida dos meus filhos e a minha. Então, entrei em contato com meu advogado e disse a ele para começar a papelada e que eu queria a custódia primária, pensão alimentícia e a casa. Ele me disse que eu tinha um caso extremamente forte. Depois de uma boa provisão de $10.000, comecei a trilhar o caminho do divórcio. Quando minha esposa recebeu alta do hospital, ela voltou para casa e tivemos uma longa conversa sobre nosso relacionamento e seguir em frente. Eu disse a ela que se ela estava falando sério sobre a reconciliação, então ela precisava provar para mim que estava disposta a arriscar um pouco. De todos os relatos que ouvi, ela estava planejando me ferrar no tribunal de divórcio em alguns meses se ela não tivesse sido pega e fugido com esse cara. Eu a deixei saber que me disseram isso e disse a ela da minha perspectiva. Você estava planejando me machucar o máximo que pudesse, mas os dados não rolaram a seu favor e agora você está procurando por segurança porque está em sérios apuros. Eu disse a ela para encontrar um apartamento e temos 60 dias para o divórcio ser finalizado em nosso estado. Poderíamos tentar aconselhamento matrimonial, mas preciso me proteger para poder ser o melhor pai possível para meus filhos. Se ela quisesse consertar as coisas, precisava me mostrar que não estava planejando arruinar minha vida e me dar o espaço de que preciso para me curar. Talvez em algum lugar no futuro a terapia possa consertar as coisas internamente para mim, possivelmente entre nós, mas, por enquanto, sei que ela ainda está escondendo informações e mentindo. Segurei sua mão quando ela estava doente e precisava de infusões no hospital. Carreguei-a para a cama nas noites em que ela sentia muita dor para andar. Não era o suficiente para ela. Ela escolheu o que fez e agora está lidando com as consequências. A família dela saiu para observá-la por alguns dias quando
quando ela foi liberada e eles estão obviamente do lado dela com as coisas. Ou ela os manipulou ou, mais provavelmente, a família inteira está eticamente falida. Quando o oficial de justiça lhe deu a papelada, ela tentou levar as crianças, mas eu disse que ela não podia. A família dela tentou me culpar e dizer que eu estava ferrado por fazer isso, mas eu disse a eles que tinha o direito de reagir como eu escolhesse em resposta ao que ela fez. Ela pegou praticamente tudo dela da casa e foi embora ontem à noite e tem estado em silêncio no rádio desde então. Estou escrevendo isso enquanto meus filhos brincam com seus brinquedos no outro cômodo. Minhas tarefas foram todas entregues no prazo. Ainda estou com uma média de 4,0. A roupa está quase pronta, a louça está secando e o jantar já está pronto para esta noite. Fiz todos os exercícios para eles nas últimas 2 semanas e mantive a casa limpa e até encontrei um tempo para mim na sexta-feira passada à noite. Não sei quem vai ler esta mensagem, mas eu só queria dizer que isso pode ser feito. Não tenho ideia de como vou fazer isso daqui para frente, mas vou fazer. A todas as pessoas lindas que me mandaram mensagens quando precisei e as pessoas que tiraram um tempo de suas noites nas últimas semanas para me ajudar quando eu estava uma bagunça de raiva, tristeza e depressão. Obrigado. As pessoas que me deram o empurrão que eu precisava para me defender e não aceitar viver no inferno para ficar com alguém que só amava as coisas que eu fornecia para elas, e nunca para mim. Isso tudo está longe de acabar e quando eu tiver mais informações, eu estarei aqui para que alguém no futuro possa encontrá-las e saber que as coisas podem ficar bem, mesmo que doa agora. Deixo este post com alguns dos melhores conselhos que recebi nas últimas 2 semanas. Você não está apaixonado por ela, você está apaixonado por uma mentira que ela te mostrou para conseguir o que queria. Reserve um tempo para lamentar a perda do relacionamento. A pessoa que você achava que conhecia se foi e não tem problema não ficar bem com isso. É melhor enfrentar a realidade hoje, em seus próprios termos, do que se esconder dele e deixá-lo destruí-lo lentamente pelo resto da vida. Atualização 2. Algumas pessoas me enviaram mensagens sobre uma atualização e, como tenho algum tempo hoje à noite, pensei em continuar a compartilhar com as pessoas minha história, boa, ruim ou feia, na remota possibilidade de ajudar pelo menos uma pessoa. Poucos dias depois da minha última postagem, minha ex-esposa finalmente entrou em contato comigo para marcar um tempo para ficar com as crianças. Foi feito de forma aleatória 1 hora antes da hora de dormir e quando eu disse que estava desconfortável em deixá-la levá-las e que queria discutir isso de manhã, ela disse: então você está retendo as crianças de mim? Estou entendendo direito? Eu sabia pelo comportamento dela e pelo uso da palavra retendo que ela estava armando uma armadilha legal para mim, então a deixei levar as crianças sob o acordo por escrito de que elas seriam devolvidas a mim em 2 dias e que sua família visitante estaria lá com ela para cuidar das crianças também. Passei aqueles 2 dias descansando muito. Eu realmente não tive a chance de descansar desde o dia que descobri tudo, então foi de certa forma um alívio. Ela parecia chateada naquela noite, mas veio na manhã seguinte para pegar algumas coisas para as crianças. Ela estava de volta ao seu antigo eu, a mulher com quem me casei. Quebrou a represa que estava segurando minhas emoções pelo último mês. Eu chorei incontrolavelmente. Ela parou o que estava fazendo, ajoelhou-se diante de mim e apenas me abraçou. Ela me disse que tudo ficaria bem, me amava e que as coisas dariam certo não importa o que acontecesse. Quando me acalmei, ela me beijou uma última vez e foi embora. No dia em que as crianças deveriam retornar, ela me mandou uma mensagem 1 hora antes do horário combinado e disse que não as traria de volta. Liguei para ela várias vezes e ela atendeu uma vez. Disse que eu não poderia tê-las de volta e desligou. Era fim de tarde no fim de semana e não consegui falar com meu advogado. A secretária dele me ligou da linha pessoal dela e me disse para apenas garantir que tudo estivesse em mensagem de texto entre nós e para esperar pela data do nosso julgamento que estava marcada para dentro de alguns dias. O que se seguiu foi um dos piores fins de semana da minha vida. Eu tinha ataques de pânico aparentemente a cada hora, não conseguia dormir, mal comia e apenas me segurava com unhas e dentes. Lembrei-me do ditado de um velho marinheiro: segure firme. Foi isso que fiz na tempestade em que me encontrei. Quando chegou a data do meu julgamento, eu estava tão nervosa quanto poderia estar. Eu sabia que a essa altura minha ex-esposa estava mentindo para as pessoas sobre o que aconteceu. Ela virou todos os vizinhos com quem falávamos regularmente contra mim e eles não querem falar comigo. Eu estava com medo, mas meu advogado e eu chegamos 1 hora mais cedo e criamos uma estratégia. O advogado dela e ela chegaram 5 minutos antes da audiência e tentaram jogar tudo em mim, dizendo que eu era uma mentirosa, uma manipuladora. A coloquei na ala psiquiátrica contra a vontade dela e que ela só estava deprimida porque eu passei dias gritando com ela. Meu advogado calmamente tocou uma das gravações que eu tinha dela. Eu tinha gravado a conversa em que ela disse que queria se matar e comecei a gravar antes de eu entrar em casa para ter com ela, pois eu não sabia o que esperar. Na gravação, ela falou sobre como eu era o melhor pai. Eu sempre a impedia de gritar com as crianças, como ela tinha sido tóxica comigo por um longo tempo, a terapia não estava ajudando ela, e ela não sabia como se controlar. O comportamento dela e de seu advogado mudou muito rapidamente de arrogância para incerteza. Então eu revelei que ela estava retendo as crianças de mim por 1 semana em violação à ordem judicial e isso foi o suficiente para fazê-los fechar um acordo conosco. Agora sou a principal guardiã dos meus 2 filhos. Ela tem que me pagar $450 por mês em pensão alimentícia e agora está sob visitas supervisionadas obrigatórias com as crianças e deve me enviar sua localização GPS em todos os momentos em que ela os tem. O retorno dos meus filhos tem sido uma das maiores sensações de alívio da minha vida. Fiquei
sentado em abrigos reforçados esperando o sinal de tudo limpo dos foguetes que se aproximavam e nunca senti esse nível de alívio como senti no tribunal naquela manhã. Estávamos nos virando mal naquele mês em que ela se foi sem nos sustentar e saber que estou recebendo pensão alimentícia tirou um grande peso dos meus ombros. Não há nada agora para nós além de esperar pela data da nossa mediação para dividir todos os nossos bens finalmente terminar. Para as pessoas especificamente interessadas na punição que minha esposa e seu amante receberam dos militares, tenho mais notícias para vocês. Eles retiraram as acusações contra eles. Ele deve se aposentar em menos de 50 dias. Quando ela disse que ia se matar, acho que eles tiveram pena dela e começaram a vê-la como uma vítima em vez de uma participante voluntária. De qualquer forma, a base decidiu varrer tudo para debaixo do tapete depois de removê-lo silenciosamente de seu comando. Eu queria poder dizer que estava com raiva, mas neste momento, nem me importo. Eu tenho as únicas duas pessoas que importavam no divórcio. Minha ex-esposa pode ter todos os outros. Às vezes, ainda me encontro com raiva porque ambos escaparam impunes do que fizeram com meus filhos, mas não tenho o luxo da raiva agora. Preciso me concentrar em ser uma boa mãe solteira e essa raiva só vai me segurar. É difícil na maioria dos dias, mas me sinto um pouco mais leve e um pouco mais calma a cada dia. Conheci tantas pessoas maravilhosas aqui onde eu moro por causa de tudo o que aconteceu e elas me deram muita esperança. Não sou do tipo que desiste ou desiste das coisas e não desisti de encontrar o amor novamente. Eu experimentei o que era amar alguém completamente, sei que em algum lugar no futuro encontrarei isso novamente, desta vez com uma pessoa que me ama da mesma forma. Tendo experimentado esse inferno e tudo que certamente se seguirá, sei que serei melhor em estabelecer limites e me defender. Este fim de semana é o primeiro fim de semana programado dela de custódia desde que violou a ordem judicial original. Não tenho certeza do que fazer comigo mesmo depois de ser um pai solteiro no último mês e meio. Vou à academia amanhã e depois acho que vou andar de caiaque um pouco. A paz na liberdade do futuro. Sociopata sem vergonha. Você está indo bem para si mesmo e para seus filhos. Op, lamento que esteja passando por uma tragédia dessas. Você vai sair do outro lado disso, mais forte e mais feliz do que nunca. Mantenha o curso e faça o que puder para se distanciar dela. Ela vai te arrastar para baixo com ela se você deixar. Boa sorte. Isso é bom. Os militares não vão brincar e dependendo da patente isso pode ter um efeito muito real sobre eles. Eles não devem se importar com suas patentes para serem tão estúpidos. A confraternização é algo que realmente foi martelado quando se trata de militares. Infelizmente, e muitas dessas situações com os mais de 20 anos em que meu marido esteve agora com meus dois genros. Meu genro está enfrentando a mesma situação atualmente em sua unidade e ele teve que levar isso até sua cadeia de comando. Não acho que ela entenda completamente que BA é para a família. Então certifique-se de que você está recebendo isso e certifique-se de que sua cadeia de comando está lhe dando a pensão alimentícia. Você também pode solicitar que ela não venha para os aposentos a menos que esteja acompanhada pela cadeia de comando. Desde que eu não saiba sua patente, desejo a você tudo de melhor. Continue forte e encontre consolo no lindo rosto dos seus bebês. Eles serão o que te fará forte. Eles são o que você está lutando e você está deixando-os saber que você não tem que simplesmente aceitar o comportamento de outra pessoa. Minha esposa me traiu e mentiu sobre as circunstâncias, mas me sinto devastado por separar nossa família. Por favor, ajude. Antes disso, eu acreditava que era o homem mais feliz do mundo. Minha esposa realmente era incrível como esposa e mãe, e o dia em que ela deu à luz nosso lindo menino foi o dia mais feliz da minha vida. Nossos amigos até nos chamam de a família da TV por causa de quão perfeitos parecemos para eles. Minha esposa é uma ex-vencedora de concurso de beleza da universidade e é constantemente abordada por homens desde que a conheço, mas ela nunca fez nada para me fazer suspeitar que ela não é leal a mim. O comportamento da minha esposa de repente ficou estranho. Ela era totalmente normal com meu filho, mas estava sempre irritada e me dispensava sem motivo. Tentei me comunicar sobre isso, ela só gritava comigo. Tentei resolver com afeição, ela me rejeitou. Ficou tão ruim que concordamos em mandar meu filho para a casa dos meus pais no fim de semana. Foi naquele fim de semana que tivemos uma conversa que ela desabou e confessou que havia traído. O homem com quem ela traiu era nosso conhecido. A minha esposa e eu fazemos parte de um clube atlético que é uma mistura de amadores e profissionais de verdade. Alguns dos profissionais atuam como instrutores na classe de amadores e se tornou um de nossos instrutores regulares há cerca de 2 anos. Eu poderia dizer que minha esposa tinha uma quedinha por ele desde o começo, mas isso nunca me incomodou porque o comportamento dela nunca cruzou a linha. Ela me disse que eles tiveram um caso de uma noite. Eu perguntei a ela os detalhes. A história dela era muito estranha, mas eu agi como se acreditasse nela. Ela disse que tinha agido mal comigo porque me ver lembrava de seu erro e ela não conseguia lidar com a culpa. Então ela avançou em mim. Eu tinha muitas perguntas.
dias, mas eu estava tão desconfiado que não conseguia nem me emocionar. Na segunda-feira seguinte, minha esposa foi trabalhar e levou o filho para a creche, e eu tirei uma licença médica. Minha esposa estava usando um aplicativo de mensagens para entrar em contato com ela não entende de tecnologia, mas eu sabia que esse aplicativo usa armazenamento de dados local, ou seja, mesmo que ela apagasse as mensagens no aplicativo do telefone, elas permaneceriam no aplicativo do PC, e ela também tem. Então eu tinha esperança de descobrir a verdade. Entrei no PC dela, encontrei o bate-papo dela com ela e rolei um pouco para trás para encontrar imediatamente um monte de mensagens, imagens e vídeos explícitos. Fiquei enjoado com o tipo de material que vi, como selfies da minha esposa na nossa banheira dizendo a ele que está pensando nele, ou uma selfie no espelho em um banheiro que reconheci que era de uma viagem que fizemos com nosso filho. Eu sei que deveria ter resistido, mas apertei play em alguns dos vídeos que eles compartilharam e foi como se eu tivesse visto uma mulher completamente diferente. Ela estava muito mais entusiasmada com ele, fazendo sons que eu nunca tinha ouvido antes, totalmente diferente da mulher com quem eu estava acostumado. Eu poderia dizer por esses vídeos de poucos segundos que ela é muito mais atraída por a do que por mim. Ela também mentiu sobre usar proteção. Eu rolei para cima até cerca de 8 meses atrás e ainda havia mais e mais mensagens, então exportei os registros de bate-papo para um arquivo de texto e os imprimi. Eu estava chorando e respirando com dificuldade e queria pular da janela. Eu só queria meu filho, mas não queria que ele estivesse perto de mim nesse estado. Depois que me acalmei, olhei os registros de texto e descobri a pior parte. Ela mentiu sobre terminar com ele. As mensagens mais recentes mostraram que disse à minha esposa que queria terminar o relacionamento. Ela não aceitou no início e continuou perguntando o porquê. E ele disse que tinha outra namorada com quem queria um relacionamento sério. Ela implorou, agiu triste, depois ficou brava com ele, mas ele disse que se ela continuasse a incomodá-lo, ele me enviaria fotos e vídeos deles. E essas últimas mensagens coincidiram com a mudança de comportamento dela. Então ela não estava chateada consigo mesma como ela alegou, ela estava chateada porque foi abandonada. Eles estavam conversando há mais de 1 ano. Eles não falavam muito sobre mim ou assuntos pessoais. Era principalmente flerte, marcando encontros e conversas sexuais. Minha esposa é estrangeira e não tem família aqui, então fiz as malas antes que ela voltasse para casa naquele dia. Enviei mensagens para ela dizendo que sabia de tudo e fui para a casa dos meus pais. Não contei o motivo, apenas disse que brigamos. Minha esposa tem me implorado para voltar para casa, dizendo que meu filho está me chamando, pedindo desculpas e deixando mensagens de voz chorando. Estou absolutamente devastado, pois minha família significava tudo para mim. Não consigo nem ver minha esposa como a mesma mulher por causa do que vi naqueles vídeos e imagens, mas mais porque ela era muito boa em esconder isso. Se ela não tivesse sido abandonada e ameaçada, não tenho certeza se eu teria suspeitado de algo errado. Não sei quem é a mulher real, a mulher nas imagens ou a mulher que se importava tanto comigo, com meu filho e com meus pais. Tenho tantas perguntas sobre o porquê de ela ter feito isso. Sei que não sou o homem mais atraente fisicamente que ela poderia ter escolhido, mas sou um bom pai, um bom marido, tenho uma ótima carreira e dinheiro suficiente para que nem ela nem nosso filho passem necessidade e possam fazer qualquer coisa e ir a qualquer lugar que queiram. Existem muitos homens piores do que eu com esposas leais. Então o que diabos eu fiz para ela enlouquecer com outro homem? Sinto como se a mulher que eu amava tivesse sido destruída, e sinto muita falta dela. Estou preocupado com meu filho descobrir o que sua mãe fez quando crescer e me odiar por ser fraco se eu a aceitar de volta. Mas e se eu me divorciar de minha esposa e ela voltar para seu país de origem? Então vamos ao tribunal para resolver os direitos parentais e muito provavelmente meu filho perderá um dos pais para sempre. Já fiz um teste de DST. Felizmente, meu filho é exatamente igual a mim. Sei que ele é meu. Estou totalmente ferrado com essa situação. Não consigo dormir porque a voz dela e as coisas que ela fez naqueles vídeos ficam na minha cabeça. Estou ferrado no trabalho e sentindo falta do meu filho. Logicamente, sei que devo deixar minha esposa, mas sinto que nunca serei feliz novamente a menos que minha família esteja junta novamente. Como posso salvar minha família de ser destruída por isso? Alguém se recuperou do caso por meio de aconselhamento? Qual é a melhor coisa para meu filho? Por favor, me ajude. Pessoas que escolhem trair não o fazem porque o parceiro as forçou ou fez algo para encorajá-las. Elas o fazem porque são egoístas. Não é um reflexo sobre você de forma alguma. É tão louvável como você está pensando em seu filho acima de tudo. Bem feito por agir racionalmente. Por favor, mantenha sua família por perto e considere procurar ajuda profissional para seu estado mental, enviando pensamentos positivos. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, Op. Não tivemos filhos, mas meu ex-marido me traiu e isso me destruiu por alguns meses.
Quando olhei para ele, ele não era mais o homem que eu amava e fiquei enojada. Eu sabia que não havia como voltar atrás e não queria passar minha vida com um trapaceiro e mentiroso e sempre ter problemas de confiança. Deixá-lo foi a melhor coisa. Depois de alguns meses, comecei a ver o quanto a vida e meu futuro eram melhores quando eu não estava sendo arrastada para baixo por alguém que não me amava e em quem eu não podia confiar. Mesmo se eu tivesse filhos, eu ainda o teria deixado porque tenho experiência com isso. O marido de uma das minhas tias a traiu e ela decidiu ficar pelos filhos. Não havia amor no relacionamento deles e foi isso que meus primos aprenderam. Eles estão todos na casa dos 40 e os 4. Apenas um teve um relacionamento saudável e 2 me disseram que só queriam que seus pais tivessem se divorciado. Eu sei que isso é muito difícil, então vá com calma. Certifique-se de manter toda a documentação e contrate um advogado. Isso será muito difícil no começo, mas continue forte por você e seu filho e vai melhorar.